Essa agenda foi completamente abandonada pela esquerda. Abraçaram a agenda dos costumes, substituíram a ideologia pela biologia, pelos traços genéticos, a raça, o gênero. Isso passou a ser mais importante do que o interesse comum, o interesse coletivo. Ministro, o senhor foi, por mais de 30 anos, filiado ao Partido Comunista do Brasil. O senhor deixou o partido. Gostaria de entender por quê e se o senhor se intitula ou não comunista. Qual a sua ideologia? Você dizer que eu deixei o partido é uma avaliação unilateral. Eu poderia dizer que foi o partido que me deixou. Eu poderia fazer outro raciocínio. Por quê? Porque eu entrei em um partido onde a agenda do nacionalismo podia ser praticada. Eu sou originário do campo, de uma família da roça. Eu nasci de parteira, fui alfabetizado numa escola rural, estudei numa escola técnica agrícola. Fui formado numa época em que a escola valorizava a construção do Brasil, os valores nacionais, as efemérides, a história do nosso país. Quando eu era presidente da UNE, eu ia para as ruas do Brasil inteiro levando uma bandeira do Brasil. Aqui em São Paulo, no Teatro da Universidade Católica, nós criamos o Movimento de Defesa da Amazônia, o MDA. Essa agenda foi completamente abandonada pela esquerda. Abraçaram a agenda dos costumes, substituíram a ideologia pela biologia, pelos traços genéticos, a raça, o gênero. Isso passou a ser mais importante do que o interesse comum, o interesse coletivo. Então eu acho que eu fui me afastando dessa agenda, da minha formação. A minha formação era nacionalista e era democrática, porque eu vivi no tempo do regime militar, lutava pelas liberdades, lutava contra a censura, lutava pela anistia constituinte, aquelas bandeiras, que eram as bandeiras liberais da época, na verdade. E lutava pela redução das desigualdades, que eram muito grandes e continuam. Essa era a minha ideologia. Eu acho que isso foi se perdendo e a esquerda foi abandonando esse ideário. Isso me levou a um afastamento natural, sem briga, sem nada, mas eu me afastei. Mas o senhor hoje é comunista ou não é comunista? Você traduz isso como o quê? Porque hoje você dizer que alguém é de esquerda ou de direita, ao invés de explicar o que a pessoa pensa, vai gerar confusão. Ser de direita é sair arrastando uma bandeira dos Estados Unidos pela Avenida Paulista? Eu acho que não, eu acho que isso é uma parte dela. Ser de esquerda é defender essa agenda do comportamento, dos costumes, a agenda identitária? Eu acho que é uma parte dela. Há nacionalistas que podem professar um pensamento mais conservador, um pensamento mais progressista? Há. Então eu acho que o que me identifica hoje em dia é ser alguém que defende o nacionalismo, que defende o desenvolvimento, que defende a redução das desigualdades e que defende a democracia como forma de você tentar conduzir as soluções para um país que vive muita dificuldade. Ministro, até para desenvolver um pouco sobre essas ideias que o senhor tem hoje, a Câmara acaba de aprovar, o fim da escala 6x1. O projeto agora vai ao Senado para apreciação. Existe toda uma discussão em relação a isso. E o senhor, no passado, foi autor de projetos contra a automação de alguns tipos de mão de obra, para evitar substituição de mão de obra braçal por máquinas, por robôs e outros tipos. Como é que fica a visão do senhor hoje em relação a isso? Em tempos aí de inteligência artificial, muita coisa acontecendo para tornar as atividades mais eficientes. O senhor mantém ainda essa visão de que é sempre necessário ver se vai ter mais benefícios do que prejuízos? Por exemplo, você ter uma atuação da própria pessoa abastecer o seu carro no posto de gasolina, que era um dos projetos. Qual é a sua visão hoje em relação a isso? É a mesma. Permanece. Por quê? Eu sou a favor, fui ministro da Ciência e Tecnologia, me dediquei a isso, deixei uma agenda para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Vi o que é o impacto da inovação no mundo do trabalho e no mundo da produção. Agora a tecnologia e a inovação servem para tudo. A máquina a vapor serviu para fazer a Revolução Industrial na Inglaterra e serviu para fazer a canhoneira a vapor, para fazer as guerras do mundo inteiro.
a equação lá do Einstein, a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, é transformar matéria em energia. É uma coisa muito boa, mas deu na bomba atômica também. Então a tecnologia ela pode trazer muitos benefícios e muitos prejuízos. Você tem que ter critérios. No caso da lei que eu aprovei, a pedido do governo do Fernando Henrique, o país vivia uma crise de desemprego, queriam substituir os frentistas dos postos de gasolina por bombas automáticas e o governo me impediu, como um deputado ligado aos trabalhadores, que fizesse um projeto de lei proibindo o uso de bombas automáticas nos postos de combustíveis para proteger 350 mil empregos de trabalhadores que não tinham como ser reciclados. Você não vai pegar um frentista de posto de gasolina e vai convertê-lo num engenheiro químico ou num programador de computador. Aquilo ali não vai mudar para ele. Então eu fiz a lei, o governo do presidente Fernando Henrique ajudou a apoiar, ele sancionou, e isso permanece por quê? Porque essa tecnologia de você substituir aquele frentista não vai trazer nem mais segurança para quem vai abastecer, um sujeito alcoolizado, fumando, vai abastecer o carro. Uma mulher grávida vai abastecer o carro. Alguém que tem doenças pulmonares vai abastecer o carro. Ou seja, aquilo protege o consumidor e protege o emprego do cidadão. Sem entrar nos detalhes dessa lei específica do frentista, o conceito em geral de não substituição de mão de obra para proteger os empregos, isso não pode ser levado ao extremo e a gente querer voltar a atividades de antigamente que hoje não fazem o menor sentido? Não. Você tem que incorporar tecnologia, inteligência artificial. Agora, veja um caso aqui que está anunciado. Você tem uma grande quantidade de brasileiros pela crise econômica, por falta de opção de trabalho, engenheiros, advogados, vivendo como motorista de Uber. Sabe qual é a novidade agora? É que as empresas vão adotar o carro automático, né, sem motorista, o carro inteligente. Eu digo, mas isso é um absurdo completo. Você vai substituir aquele cidadão que está tentando ganhar a vida dele como Uber por um carro automático, ou seja, a empresa do Uber vai ter 100% da renda de uma atividade que o cidadão, com seu dinheiro, vai financiar. Eu acho que isso é o que precisa ter cuidado. Não é negar a tecnologia, nem a inteligência artificial, nem a inovação, pelo contrário. É compatibilizar a inovação com a sobrevivência das pessoas. E a tecnologia não pode vir somente para ceifar emprego. Tem que combinar. Dizem que no Japão, por exemplo, eles fabricam até elevadores automáticos, mas no Japão eles usam com o ascensorista, porque alguém tem que ocupar aquela função para ter um meio de sobrevivência. É isso que eu acho que precisa ser contabilizado. Ministro, o senhor fala muito em nacionalismo e no papel do Estado como proponente de uma política de desenvolvimento econômico. Como o senhor avalia as relações internacionais do governo Lula, do governo atual, e o que o senhor faria diferente em relação ao posicionamento do Brasil na geopolítica atual, e inclusive internamente? O senhor fecharia o mercado brasileiro? Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você faz parte de um grupo de pessoas que está constantemente em busca da verdade. Se você é como os milhares que percebem o debate público atual muito raso e superficial, eu te convido a dar um passo no sentido contrário, saindo dessa bolha e buscando informação. O que você viu agora é apenas a ponta do iceberg. Nossa missão é maior, é um resgate. Queremos devolver aos brasileiros o acesso à nossa cultura, à nossa história e a uma educação que realmente forme o indivíduo. Ação! Um trabalho que tem mudado milhões de brasileiros e que, para continuar, precisa de você. Só é possível produzir esse nível de conteúdo com essa seriedade, sendo independente. Não temos patrocínio de governo e jamais aceitaremos R$1 do dinheiro público. A nossa única fonte de receita, o que mantém toda essa estrutura aqui e nos permite oferecer vídeos gratuitos como este, que você acabou de assistir, é a nossa comunidade de membros. A oportunidade que eu quero te dar agora é a de sair da posição de espectador e se tornar um viabilizador dessa causa. Ao assinar a Brasil Paralelo, você não ganha apenas acesso a um catálogo com o que há de melhor em educação e entretenimento no país. Você garante que conteúdos assim
continuem tendo um lugar, com a qualidade que você exige e a credibilidade que o Brasil precisa. Toque agora no link aqui embaixo, escolha o seu plano e venha fazer parte de algo maior. Muito obrigado pela confiança e te vejo na nossa plataforma.